Não, cadê o técnico? O Tite refugou aí. Bom dia, menino. O Tite refugou mais uma vez. Pra você que fez aí aquela campanha maravilhosa, volta Tite, ele não vai voltar. Você deu spoiler aqui, alertou geral, hein? Eu não tava mais ou menos. Agora já estou totalmente Corinthians novamente. Esquece Tite. Tite rejeitou pela quinta vez a chance de voltar ao Corinthians. As outras 4 recusas, todas naquela temporada de 2023, em que ele havia prometido tirar um ano sabático, mas acabou se acertando com o Flamengo. Até por isso a rejeição ao Tite era grande, mas o Corinthians estabeleceu o Tite como prioridade e desde a sexta-feira da semana passada tentava negociar o retorno do treinador. O otimismo era tão grande que o Corinthians imaginava que poderia anunciar a renovação, ou melhor, o acordo na manhã dessa terça-feira e que o Tite já comandaria os treinos no período da tarde. Só que o Tite, por meio de uma nota divulgada nas redes sociais do seu filho Matheus Bach, que é também seu auxiliar técnico, descartou o acordo com o Corinthians. Tite agradece o contato, admite as conversas, mas escreve o seguinte, abre aspas, conversando com a minha família e observando os sinais que o meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso, fecha aspas. O Tite alega questões pessoais de saúde para não voltar a trabalhar agora. Confesso que fiquei absolutamente surpreso com o desfecho e com a justificativa que o Tite usou. Até porque o Tite, antes de fechar com o Corinthians verbalmente, estava em negociações avançadas com o clube da Arábia Saudita. E em nenhum momento, nas tratativas com o Timão, Tite alegou qualquer problema de saúde. O Corinthians também ficou bastante irritado e emitiu uma nota oficial pouco depois da nota publicada pelo filho do Tite, afirmando que aguardava o Tite para essa terça-feira para a assinatura do contrato e para o início dos trabalhos com o elenco. Ou seja, o Corinthians fez questão de informar que tinha um acordo fechado com o treinador, mas que na última hora o Tite roeu a corda. Tite tem a carreira em risco aos 63 anos, campeão em todos os clubes, de todos os títulos possíveis que disputou, né, de campeonato estadual a campeão do mundo, e aos 63 anos, descansando em casa, teve uma crise de ansiedade de ontem para hoje e pede pausa para cuidar da saúde mental. O que ele tem em comum com outra grande notícia do dia, a Rebeca Andrade, a maior atleta olímpica da nossa história, e aí independentemente de gênero, né, entre homens e mulheres, aos 25 anos no auge, no discurso dela de premiação, ela agradece a Aline, a terapeuta dela. Então, saúde mental para jovens e adultos, ambos consagrados em diferentes segmentos, atleta e como treinador, eu acho que é uma pauta importantíssima para o nosso programa aqui hoje, Barreto. Adorei sua comparação, porque mostra que o tema da saúde mental não tem idade e não é um tema para fracassados, né? As pessoas que são capazes das maiores conquistas também podem lidar com os fantasmas da saúde mental. Uma atenção exatamente pela como o negócio avançou, entende? Avançou muito. E tanto que essa reunião que aconteceria hoje no CT pela manhã, ela era para uma assinatura, como o próprio Corinthians agora informou através de nota, né? Todo mundo estava ali esperando acertar os últimos detalhes financeiros do contrato para assinar, já anunciar o Tite oficialmente e ele começar a trabalhar para que ele fosse o técnico na partida de quinta-feira da Copa Sul-Americana contra o Racing do Uruguai. Então, é surpresa absoluta. Tem o plano B do Corinthians, que continua sendo o Luiz Castro. A gente falou do nome dele na semana passada. Então, o Corinthians estava evitando dar preferências. Lembro que isso aconteceu com o Dorival também, embora fosse um técnico bem avaliado. Estava tentando trabalhar silenciosamente, mas quando você fala do Tite, fica um pouco mais complicado de trabalhar silenciosamente. Então, o Corinthians admitiu realmente que iria fazer de tudo por esse retorno e o Tite queria esse retorno, estava animado. Algo aconteceu durante essa madrugada, talvez mais para frente a gente vai entender exatamente o que aconteceu, mas, de novo, pela essa apuração, falando com pessoas do staff do Tite, é muito mais a ver por uma questão emocional, eu acho que ele deixa isso claro na nota também. E ele, antes dessa negociação com o Corinthians, ele estava praticamente acertado com o Al Hilal. A viagem dele era no domingo, se não me engano, era no final de semana. Então ele paralisa essa negociação com o Al Hilal, de tão importante que era para ele
repensar esse retorno ao Corinthians nesse momento. Normais, o anúncio aconteceria provavelmente até durante o G4, do anúncio oficial da contratação do Tite, da volta dele pela 4ª vez ao Corinthians, e o treino à tarde. Quinta-feira ele estaria no banco de reservas diante do Racing do Uruguai pela Sul-Americana. E aí nas primeiras horas da manhã, Tite, ao despertar, acorda ali com um gatilho, acorda com com algo no seu corpo, assim, na sua mente, algo que, até pelo que me passaram, seus familiares o assustaram ali com a maneira que ele despertou em casa. O Matheus Bach, ao ver aquilo ali, tudo que estava acontecendo, pegou o telefone, comunicou ao Fabinho Soldado, isso coisa de 7h30, 8 horas da manhã, ligou para o Fabinho Soldado, explicou tudo o que estava acontecendo e dizendo que tudo que estava acordado, tudo que estava conversado precisaria ser rechaçado porque ele ia dar uma pausa na carreira. O Fabinho, então, e o Matheus conversaram, acionaram o pessoal de comunicação dos dois lados, né, do Tite e também do clube, prepararam ali os comunicados e aí por volta de 8h15, 8h30 da manhã, informaram a toda a torcida do Corinthians, a opinião pública, de que estava acontecendo. Claro que isso desperta diversas impressões em muita gente. Tem as pessoas que pensam, é uma parte mental, é uma parte de saúde e tá tudo bem. Tem uns que falam, mas ele já tinha falado não, né? Pensam naquele não que ele fez lá em 23. De novo, né? Tá falando não pro Corinthians e tal. Lembrando, a informação que eu tenho é que o Santos tentou abrir conversas, ele nem abriu. O Grêmio tentou abrir conversas, ele nem abriu. E aí o Corinthians ele não fechou as portas, pelo contrário, autorizou o Gilmar Veloz, que é empresário dele, a abrir negociação, que foi aberta, que estava tudo certinho, tudo bem alinhado para fechar agora pela manhã. E aí ele acorda dessa maneira, e aí assustou a família, e aí eles decidiram dar essa paralisação por tempo indeterminado. Agora, por incrível que pareça, o impacto não é grande só para o Corinthians, que deixa claro que foi pego de surpresa mesmo, e vai ter que correr agora, depois a gente fala da possibilidade de outro ser contratado. Impacta também para o próprio Matheus, né? Porque o Matheus é jovem, está querendo trabalhar, mas não tem qualquer tipo de história nem de experiência como treinador. Ele não pode sair encarando o voo solo, não estou falando nem em clube grande desse tamanho, estou falando até clubes menores. Acho que para ele teria muita dificuldade de emplacar. Sendo que se ele chegasse junto com o Tite, os dois fizessem juntos um bom trabalho, cara, daqui 6 meses, o Tite está com 63, sei lá, faz 64, e aí no começo do ano falou, é o seguinte, eu preciso dar uma segurada, nós estamos fazendo um bom trabalho, o Matheus já está comigo há um bom tempo, sabe, vai tocar aqui sozinho. É outro cenário, acho que o Matheus conseguiria criar ali as costas um pouco mais largas, até para seguir o seu trabalho no próprio Corinthians. Só que sozinho, eu não acredito que isso vai acontecer. Então, até impactar o próprio auxiliar, que também é seu filho, isso eu não tenho dúvida que vai impactar muito. E é a situação que o Corinthians foi pego de surpresa. A princípio, o Corinthians vai correr agora aí para buscar outro. Eu imagino que o Dorival volte firme à pauta, né? Foi ali naquele começo, quando o Dorival não demonstrou lá tanto interesse, o Corinthians parte para conversar com o Tite, mas sinceramente eu não duvidaria que o Corinthians pudesse fazer o caminho inverso agora e tentar focar um pouco mais no Dorival, fazer proposta, número de tudo na mesa, enfim, e demonstrar um desejo maior, que aí o Dorival possa aceitar essa conversa de uma maneira melhor. Mas é isso, é o mundo Corinthians sendo pego de surpresa, de alguma maneira, torcida, diretoria, jogadores, comissão técnica. Estava todo mundo esperando ele já à tarde para dar o treino no CT. Eu ia fazer é um baque grande, mas o baque não é de Leonardo Bach nem de Matheus, mas é um baque grande para a instituição também, para a diretoria, para todo mundo e para o torcedor. Isso eu também não tenho a menor.